Direito Penal, perguntas e respostas. Reta final, preparatório para o concurso de oficial de justiça do Estado de São Paulo. De acordo com o artigo 1º do Código Penal, qual é o princípio que rege a existência de um crime? Princípio da legalidade. Segundo o artigo 2º do Código Penal, o que acontece quando uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime? A execução da pena e os efeitos penais da sentença condenatória cessam. A lei excepcional ou temporária aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, mesmo após o término de sua duração. Essa afirmação é verdadeira. Em que momento se considera praticado o crime, conforme o artigo 4º do Código Penal? No momento da ação ou omissão. Qual o princípio que rege a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional? Princípio da territorialidade. Segundo o artigo 7º do Código Penal, em quais situações a lei brasileira se aplica a crimes cometidos no estrangeiro? Em crimes contra a vida ou liberdade do Presidente da República, crimes contra o patrimônio da União e outros casos previstos em tratados e convenções internacionais. Quando um crime é cometido em uma aeronave brasileira privada, em território estrangeiro, e não é julgado lá, qual lei se aplica? A lei brasileira. O que acontece com a pena cumprida no estrangeiro pelo mesmo crime cometido no Brasil? Atenua ou é computada na pena imposta no Brasil? Sob quais condições a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil, para obrigar o condenado à reparação do dano e restituições, a pedido da parte interessada, ou para sujeitar o condenado à medida de segurança mediante tratado de extradição ou requisição do Ministro da Justiça? A ação penal é, em regra, pública. Quando a lei a declara privativa do ofendido, a ação penal passa a ser de iniciativa privada. Quem promove a ação penal pública? O Ministério Público. Em qual situação a ação de iniciativa privada pode ser intentada nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal? O que acontece com o direito de queixa ou representação se o ofendido não o exercer dentro do prazo legal? O ofendido decai do direito. O ato impede o prosseguimento da ação penal nos crimes em que somente se procede mediante queixa, o perdão do ofendido. Quais as causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal? Morte do agente, anistia, graça, indulto, prescrição, decadência, perempção, renúncia do direito de queixa, perdão aceito, retratação do agente e perdão judicial. Em quanto tempo prescreve um crime cuja pena máxima é de 6 anos de reclusão, considerando que o agente é reincidente? 16 anos. O artigo 109 do Código Penal define os prazos de prescrição com base na pena máxima aplicável. Prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou. O que interrompe o curso da prescrição? O recebimento da denúncia ou da queixa. Qual a pena para o crime de homicídio simples, previsto no artigo 121 do Código Penal? Reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, previsto no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, apresenta circunstâncias que agravam a pena. Qual das alternativas abaixo não representa uma qualificadora do homicídio? Homicídio culposo. Qual das alternativas abaixo representam uma qualificadora do homicídio? Motivo fútil, tortura, paga ou promessa de recompensa. Qual a pena para o crime de lesão corporal seguida de morte, quando o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo? Reclusão de 4 a 12 anos. Crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, é caracterizado por entrar ou permanecer em casa alheia contra a vontade de quem de direito. Qual a pena para o crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal? Reclusão de 2 a 6 anos e multa. O crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, consiste em apropriar-se ou desviar em proveito próprio ou alheio de dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo.
A concussão, tipificada no artigo 316 do Código Penal, ocorre quando o funcionário público exige vantagem indevida em razão do cargo. Qual crime é cometido pelo funcionário público que retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal? Prevaricação. Dar causa à instauração de inquérito policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe inocente, configura o crime de denunciação caluniosa. O que caracteriza o crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal? Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha em processo judicial, inquérito policial ou juízo arbitral. Oferecer dinheiro a uma testemunha para que faça afirmação falsa em processo judicial configura o crime de falso testemunho. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Exercer função pública, da qual foi suspenso por decisão judicial, configura o crime de desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Bons estudos e até o próximo vídeo.